Mais um Pode Bairro. Seja bem-vindo, meu ancião Whirley. E aí, meu ancião, tudo bem? Você tá bom? Bom, graças a Deus, Éder. Então tá bom. Hoje nós dois de manga comprida. O Rapaz, que tá fixa no acontecendo em frio, Campo Grande? O que tá acontecendo em Campo Grande Isso nesse porque dia? o casacão tá guardado ali. Rapaz, vai ser de moto, né? Ainda tem que andar com o maior ainda. Mas tá bom, né? Nesse Dá pra dia dar que gravamos hoje, está gelado. Geladinho. Geladinho. Provavelmente quem vai assistir vai estar no quentinho, né? Já vai estar no quentinho, mas hoje aqui tá gelado. Tá agradável aqui dentro. Achei que ia estar mais frio, Sim. mas tá agradável aqui dentro. É verdade, amigo. Estamos Meu aqui amigo, se apresente, por favor. O pessoal já não conhece você, mas se apresente. novamente, pela, não sei, 43ª vez, eu acho. Brincadeira. Bom, gente, meu nome é Whirley. Eu tenho 1,77 m de altura. Sou uma pessoa branca, cabelo crespo. Tá bem cortadinho, cortei o cabelo hoje, então tá bem aparadinho na régua. Cabelo castanho, tá? Olhos castanhos também. Eu estou aqui hoje com minha roupa, tênis, boot preto, calça jeans e um suéter preto. Muito bem, jovem. Diferente das outras vezes. Só mudou o suéter. Só. Muito bem, meu nome é Éder, um homem, 1,73 m, 56 anos, cabelo já grisalho, uso óculos, hoje eu estou de sapatênis novo ainda, calça jeans azul, uma blusa azul, estou na paleta do azul hoje. E estamos aqui para mais um Pode Bairro. Sim, amigo, e assim, a gente está numa sequência de convidados super mega especiais, né? Exatamente, a lista anda top. Tá bem, vamos ver se a gente consegue agendar todo mundo. E eu gosto muito de ouvir essa pessoa. Eu gosto, porque toda vez que ela fala, é sabedoria. É sabedoria. Mais um, será que? Daqueles que a gente escuta, exatamente. aprende bastante. Hoje vai ser mais um dia de aula. É isso aí. Vai ser mais um dia de aula, mas vai ser um baita bate-papo. É verdade. Vocês vão gostar. Quem é a pessoa? Vamos chamar? Não, o senhor convidou essa nobre senhora? Convidei. Já soltei aqui. Já soltou. Apesar que o pessoal já assistiu ontem na prévia, né? Quem é que vai estar presente hoje. Verdade, então já está sabendo quem é. Nosso convidado de hoje é a Soraya Cunha Couto Vital. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda, Bom Soraya. que você aceitou, Obrigada. Soraya, nosso convite de vir aqui. E vamos lá para mais uma roda de conversa. Nós agradecemos o espaço Obrigada. na agenda, né? Afinal, não é todo dia que nós temos aqui o privilégio de encaixar aí. E mas literalmente deu certo. foi um convite assim, ó. Quando é que você pode? Ela falou, quando é que você tem? Amanhã. Ela falou, fechou. Falei, não é agora. Então é hoje. Pô, se é bom Olha, assim, rapidinho, Não, vamos embora. deu certo, meu. Não perde a oportunidade. Não é sempre assim, né? Amanhã eu estou em Campo Grande, então Por dá isso, certo. por isso que então dá aproveitamos esse momento. Mas, Soraya, Que bom. se apresente para o pessoal, por favor. Ok. Bom, vou fazer também, né, a minha Isso, descrição. sua Não pode audiodescrição. ser diferente. Eu sou uma mulher baixinha, de 1,54 m. Cabelos lisos, estou hoje com os cabelos lisos, né? Morena clara, uso óculos, estou com uma saia escura, meias escuras também, porque está frio, Está ok? frio em Campo Grande. Um escarpão preto, uma blusa de lã marrom para me aquecer nesse inverno. Um inverno em Campo Grande. Inverno em Campo Quem Grande. viu, quem vê. Quem viu, quem vê. Mas está bom. Soraya, casada com o seu Jairo da Costa Vital. Isso, faz Quanto tempo já? Eu faço 29 anos de casada esse ano, graças a Deus. Graças a Deus. Glória. 29 anos, estamos Que bênção. casados. Que bênção. Ao todo, contando os 4 anos de namoro, 29 mais 4, 33. anos de caminhada 33 anos, é. Que beleza. A gente tem mais vida junto do que vida não junto, né? Que bom. Isso é muito, muito Isso é bom. muito bom. Muito bom. Isso é muito Recomendo bom o casamento para todo mundo. Já vou começar dizendo Já isso. abre tá? com essa daí. Isso, Primeira tá. dica. Beleza. Já isso aí. recomendo Então, o casamento para todo mundo. Manda a primeira pergunta para ela. Quem é Soraya?
Rapaz, essa é uma pergunta complexa, né? Complexa. É curtinha, mas é complexa. Soraya é uma mulher alegre, sabe? Que gosta da vida e prefere levar a vida com bom humor. A vida é difícil, a vida é dura, para Soraya também, né? Mas Soraya prefere levar a vida com alegria, com bom humor e com fé em Deus. Eu acredito na palavra de Deus, obviamente, então eu creio que essa alegria é fruto do Deus que eu sigo, né? Porque nós, naturalmente, tem hora que a gente é meio né? Carninha de pescoço? É, Às nós vezes. somos seres humanos, é um negócio maravilhoso. Mas Soraya é uma pessoa alegre, que crê em Deus e Amém. que cultiva essa fé em Deus. Eu procuro viver a minha fé de modo genuíno, dentro das minhas limitações humanas, mas eu escolho viver a minha fé de modo genuíno. Eu sou de uma família adventista, de pai e mãe adventistas. Minha mãe, eu sou a segunda geração de adventista, minha mãe é a primeira geração de adventistas da família dela. Minha mãe é maranhense, meu pai é carioca. Do meu pai, eu sou quarta e quinta geração de adventista, alguma coisa assim. Se encontraram no Rio de Janeiro. Pois no Rio? No Rio de Janeiro. A E mamãe sou que desceu carioca. pro Rio. Você é carioca? Eu sou carioca, isso. E aí se encontraram e tal na igreja, né? E namoraram e tudo. Então, eu sou fruto desse relacionamento. Sou a filha mais velha, ok? Então, como eu estava dizendo, escolho a minha vida com fé e não porque eu nasci uma cristã. A gente faz escolha, a gente aprende, a gente tem uma educação de berço, mas chega um momento da vida que eu escolho. Eu quero seguir a Deus ou eu não quero seguir a Deus, né? E a partir do momento que eu escolhi seguir a Deus, isso foi bem cedo. Eu lembro com 9 anos, eu disse que eu queria ser batizada, né? E se eu, adulta, sou desse tamanho, você me imagina com 9 anos, né? Um tiquinho de gente. Um pingo de gente. Um pingo de gente. Um toquinho. Exato. Um toquinho. E eu me lembro do meu pai perguntando, né? Me chamou e tal no momento, depois que eu disse que queria ser batizada. Depois de fazer muitos estudos também, acho que isso é importante. Estou falando quem eu sou aí nessa concepção. Depois de fazer muitos estudos, sabe? Tinha um livro de estudo bíblico dessa grossura na minha casa. E minha mãe estudava com outras pessoas. Eu sempre gostei muito de estudar. E minha mãe reunia essas pessoas, até pessoas que trabalhavam conosco. E eu sentava ali do lado e também fazia... E todos os estudos que a minha mãe dava para essas pessoas, eu estava lá junto, fazendo também. Então, com 9 anos, eu decidi que eu quero ser batizada. E meu pai me chamou e falou, você tem certeza? Eles achavam, né, eu muito novinha e tal, apesar de ter nascido num lar cristão. E eu disse para ele que eu queria, era aquilo que eu queria mesmo e tal. E fui batizada numa noite fria, na Serra, no Rio de Janeiro, Nova Friburgo, numa tarde bem fria. Então, eu sou essa pessoa que vivo a fé desde muito cedo, escolhi servir a Deus. E eu prefiro levar a vida assim. É interessante como que as pessoas nos criticam até às vezes por sermos assim, né? E eu não falo só pessoas que não são nossas da igreja, eu falo de pessoas até da igreja. Ah, mas é muito espiritual, mas é muito, né? Você não acha que você fala muito de Deus, não? Eu não acho, eu tenho certeza. E falo porque eu tenho certeza. Então, eu acho que Soraya é isso, né? Por um lado, né? Aí Soraya é casada com Jairo, Soraya é a filha mais velha de um casal que tem 4 filhos, eu sou a mais velha de... Já matou minha pergunta já, que eu ia emendar essa daí. Somos só mulheres. Só mulheres? Só 5 mulheres? Somos 4 mulheres. 4 mulheres. São mais 3 irmãs. São mais 3 irmãs. Eu sou a mais velha, nem por isso a maior, tá? Não se iludam. Não se iludam. Muito pelo contrário, a coisa é assim, né? Eu sou a menor, da mais nova para mim é decrescente. Então eu sou a mais velha, depois de mim tem 2 que são gêmeas, né? Aí depois tem a última, somos 4, assim, 4 mulheres, a caçula. Eles estão espalhados, a família está espalhada, como... Não, agora não, já estivemos mais. Agora, eu moro aqui já todo esse tempo e tal, casada, eu casei com um sul-mato-grossense, o Jairo é sul-mato-grossense. A minha irmã, as minhas 3 irmãs estão no estado do Rio de Janeiro, elas moram no Rio de Janeiro, continuam lá. Uma no interior, perto do meu pai, né? Uma na capital, 2 na capital. Uma outra estava numa outra cidade do interior, Resende, mas agora também está na capital. Então, estão todas no Rio de Janeiro. Eu que
Eu nunca quis ficar no Rio de Janeiro para sempre. Eu quis sair do Rio de Janeiro. Eu pedi a Deus isso, sabe? Pedi a Deus, Senhor, para mim o Rio de Janeiro, com todo respeito, eu posso falar porque eu sou de lá, né? Para mim o Rio de Janeiro é um lugar que não tem qualidade de vida. E aí eu pedia a Deus, né? Eu quero sair daqui. E Deus me fez sair. Quando foi isso que você saiu de lá? Eu saí algum tempo depois que eu comecei a namorar o Jairo, que é meu esposo hoje. Mas então vocês se conheceram lá no Rio? Nós nos conhecemos no Rio de Janeiro. O que o sul mato-grossense foi fazer Foi lá fazer no no Rio? Rio de Janeiro. E eu nem sabia, ele Foi é conhecer a Soraya. corumbaense, mas eu digo isso. Foi Eu conhecer digo isso, entendeu? Deus é meu amigo. Foi lá Deus é buscar meu ela. E eu nem sabia de toda essa proximidade que Corumbá tem com o Rio de Janeiro. Né? Ele é corumbaense Sim. e Corumbá tem uma proximidade tremenda com o Rio de Janeiro, por causa de exército, marinha, toda essa coisa. Mas ele saiu de Corumbá muito cedo, com 5, 6 anos de idade, e os pais andaram pelo país trabalhando. O meu sogro é marceneiro, minha sogra já faleceu. O meu sogro frequenta essa igreja, Sim, inclusive, seu Hugo Vital, seu né? Hugo. Seu Hugo Vital. Nosso companheiro aqui. Exatamente. Então, eles saíram de Corumbá para levar os filhos para estudar. Eu sou a filha mais velha e o Jairo é o filho mais novo. Interessante, né? Mas aí os irmãos mais velhos, já em idade de estudar, e um pastor, à época, chegou para o meu sogro e disse, olha, eu sugiro você que saia de Corumbá, porque aqui não tem muitas opções para os seus filhos. E eles tinham recém conhecido o Evangelho, de origem católica, e muito fiéis, né, uns católicos fiéis, conheceram então o Adventismo, se transformaram em adventistas, né, foram batizados e tal. E aí o pastor disse, olha, sugiro você, um filho e uma filha, minha cunhada mais velha e o filho do meio, né? Leva os seus filhos para estudar, o Jairo é pequeno ainda, mas ele vai crescer, tira seus filhos daqui e tal. Sua filha precisa, depois de um casamento, de arrumar uma pessoa boa, cristã e tal. Enfim, aí saíram, estou encurtando bem a história, né? Saíram e foram para Hortolândia, para onde era o IASP, hoje o NASP, Campus Hortolândia. Isso. E ali ele é marceneiro e montou uma marcenaria para ele, trabalhou, ficou ali um tempo, aí descobriram que ele trabalhava. Descobriram, obviamente conheceram o trabalho dele, né? O trabalho competente dele. E outros foram chamando. A Golden Cross, ele trabalhou para a Golden Cross bastante tempo ainda, Dr. Milton Afonso, à frente, né, da Golden Cross. Aí trabalhou ali, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Tatuí, interior de São Paulo também, ok? E numa dessas andanças, nas últimas, ou na última andança, antes de voltar ao Mato Grosso do Sul, eles foram para Nova Friburgo, porque o Hospital Silvestre estava construindo em Nova Friburgo o que aqui a gente tem de CVS. Sim. Lá eles estavam construindo um centro de vida saudável, chamava CAVES, e ele foi para fazer a parte de marcenaria, né, para esse hospital e tal, para essa clínica. E o Jairo era o filho que estava ainda em casa, sendo o filho mais novo, os outros já tinham casado e tal. E nós nos conhecemos em Nova Friburgo, O joelho no chão, né, amigo? O joelho no chão. Uma cidade pequena, uma igreja única ainda ali, né? Uma mulherada danada, eram 12, 13 mulheres para cada rapaz que chegava. Essa é uma outra parte da história. Vamos pular essa parte. Mas e aí vocês começaram a namorar ou já saíram solteiros de lá? Como é que foi? Solteiros. Saíram solteiros. Solteiros. Ele voltou para o MS. O meu sogro voltou para o MS. Ah, entendi. Para Você estar não veio mais perto junto da dessa avó. vez ainda? Não, Ok. não. Para estar mais perto da mãe dele, né? Certo. A avó e tal, que estava em Corumbá. Bom, eu não vou voltar para Corumbá, mesmo meus filhos adultos, mas eu vou voltar para Campo Grande, né? Mais perto e tal. Aí ele veio trabalhar no Pênfigo ainda, faltava pouco para aposentar. Aí ele veio para trabalhar na marcenaria do Pênfigo, ainda naquela época. E o Jairo veio, era o filho solteiro. Nós começamos a namorar lá, mas era o filho solteiro, então veio acompanhando a família. Nós namoramos presencialmente, diríamos nesses dias, nós namoramos presencialmente 7 meses. 7 meses. E aí ele veio e fiquei lá. Isso, gente, lá vou eu, né? Eu já falei que são 33 anos, então, lá em 1993. Então, não tinha WhatsApp, Cartinha. não tinha carta, 130 e tantas cartas, né, nesse período, né?
Boa, gostei. 130 gostei. tantas cartas e tal. Eu escrevi para ele, mas ele para mim foram as 20 e poucas. Esperava juntar umas 10 e respondia. Ai, ele é menos da escrita do que eu, né? Eu sou mais das humanas, ele das Aí, ó, exatas, tá vendo? entendeu? Tá explicado. Tá explicado. Tá explicado. Então, namoramos assim, por carta. Telefone era também restrito, o telefone era muito caro. Quem tinha telefone em casa, quem tinha dinheiro, Era a época né? que o telefone valia muito, Muito dinheiro. Aí a vizinha Era tinha investimento. telefone. Era Era, investimento. exatamente. Aí ligava para a vizinha e tal, né? Do orelhão. Ô, gente, olha só que momento Olha aí, esse. Exatamente. E ela tá falando, entregando. eu tô vendo, Você tá- porque eu também fui É da dessa- ficha, fui do cartão. Isso. Doideira, né, Isso cara? aí. Você não tem Cara, nem ideia do que é isso, né? Cara, fila no orelhão para falar Pra no falar, telefone, irmão. isso, Mas tá isso. bom, coisas, Olha, mas coisas muito- muito passadas. É. Mas e aí? Sua carreira, sua formação, como é que foi, hein? Acadêmica. Acadêmica. Isso, Tá. acadêmica. Eu comecei. A minha vida, eu sou professora, Isso. né? Sou professora de formação. Antes de você terminar, você saiu com quantos anos então do Rio de Janeiro? Eu saí. Você já Nós tinha começamos formado, em tal? 90. Não, porque eu tenho uma situação da faculdade que eu não consegui terminar por causa da guarda do sábado. Certo. Então eu não consegui terminar a faculdade lá. Eu para Campo Grande, eu vim em 95. Nós ficamos 2 anos namorando à distância. E eu orando a Deus, Senhor, o que eu faço, né? Porque eu não queria ficar no Rio de Janeiro. Nova Friburgo é uma excelente cidade, mas também é uma cidade pequena. E eu queria outras coisas, eu queria, né, Expandir. expandir isso. Para eu estudar, teria que ir para a capital. Eu comecei minha faculdade em Nova Friburgo. Que era o que você não queria. Ir pra capital. Digamos que era uma. Não queria ir para a capital, Pra de capital, jeito nenhum. pra capital, Não queria, né? Então, comecei pedagogia em Nova Friburgo, eu tinha feito magistério, né, porque o que a gente chama de ensino médio hoje era 2º grau, e fazia algum curso que já preparava a gente, né, tal. Então, era magistério ou contabilidade e essas coisas. Tá, então, eu fiz o magistério e já dava aula. Então, antes mesmo de eu terminar o magistério, eu já dava aula. Terminei o magistério, cursei pedagogia para uma universidade de uma outra confessionalidade, que eu tinha aula sextas-feiras à noite e tinha aulas aos sábados também de manhã. E eu fui até onde foi possível. Sofri algumas perseguições, né, das líderes da universidade, da faculdade, dizerem para mim, você não vai terminar aqui de jeito nenhum. Imagina, não, você vai ter que estudar uma sexta-feira à noite, um sábado de manhã. A ponto de eu sair, às vezes, quando era horário de verão, eu ficava na faculdade até um pedacinho do tempo, na virada da sexta para o sábado, do pôr do sol. E algumas líderes, né, ficavam ali, já vai, sério mesmo que você já vai? E aí repetiam aquela conversa para mim. Enfim, até que eu fui até o limite, eu tive que trancar a faculdade lá, e orando para que Deus conduzisse a minha vida também no sentido emocional. Foi quando eu, né, conheci o Jairo, um pouco antes de eu trancar a faculdade. E, Senhor, e agora o que eu faço, né? Porque aí ele volta para a cidade dele, para o estado dele, no caso. O que eu faço? E foram 2 anos para que Deus me respondesse, definitivamente. E aqui vem uma reflexão, né? Que a gente já sabe, mas acho que vale a pena relembrar, do tempo do Senhor e como que a gente precisa aguardar nele, né? Então, quando eu falo da fé que eu tenho nele, para mim pode ser o tempo que for. Não que eu não tenha as minhas inquietações e às vezes quero resolver aqui, quero a coisa mais Até rápida. porque você é um ser humano normal. Ser humano Com normal. raiva, com gosto, com alegria, com choro. Exato, completamente. E 2 anos, e vou, não vou e tal. Mas nesse meio tempo eu terminei o namoro. Eu terminei, não vai dar certo e não sei o quê. Aí Deus faz toda uma curva. E até que um dia eu lendo uma meditação matinal, a história de Jairo, da ressurreição da filha de Jairo. Na meditação mais semelhante a Jesus, escrita pelo pastor Bulhon, no mês de agosto. E Deus me deu a resposta quando eu li aquela meditação, na manhã daquele dia, antes de sair para dar aula, sabe? E agora eu sei. Aí agora você tem que reunir a mãe, você tem que contar para ela, os meus pais são separados, né? Então, morava com a minha mãe. Mãe, ó, isso.
Minha mãe não criou nenhum fator impeditivo, até porque eu acho que eu, né, já sabia de toda essa minha intenção e tal. E aí eu já tinha vindo a Campo Grande conhecer, né? Rapaz, eu vim de ônibus do Rio de Janeiro para Campo Grande. Falei, gente, eu vou chegar no Maranhão e não chego nesse Mato Grosso do Sul. Chegou aqui, tudo era mato, né? Longe, né? Longe para mim e tal. Mas eu gostei da cidade. Eu gostei da cidade. Até que vim definitivamente em 95 e falei, bom, casar, então já tem que ajeitar as coisas para casar lá, porque eu sabia que onde eu estava ia ficar mais complicado para isso. Mais difícil. Isso. Casei na Capelinha do Pênfigo. Uau! Charme. E naquele tempo só tinha só a igreja, só da capela. Eu casei no final, eu casei numa segunda-feira, porque eu sou dessas, né? Se é para casar, eu vou casar sábado, domingo. Não, eu vou casar segunda-feira. Eu nasci numa segunda-feira. Ótimo, tá tudo bem. Então eu casei Iniciando a semana bem. Isso. Hashtag começando bem. E aí eu casei na segunda-feira, no domingo anterior, eu casei dia 21 de julho. No dia 20 foi a inauguração da Igreja Nova do Pênfico. Da Igreja Nova. Foi. Foi, da Igreja Nova do Pênfico. Já dá para saber o tempo já da igreja. Pois é. Que legal. Foi, nesse final de semana. E aí você veio, concluiu a faculdade, não concluiu? Dei toda essa volta para falar da formação. Vai me lembrando. A gente vai É ajudar, história, tranquilo. Tudo bem, vamos lá. Aí comecei a pedagogia, vim para cá, tinha cancelado, trancado a faculdade. Cheguei aqui, comecei a trabalhar em algumas outras coisas, porque eu fui morar com os meus sogros, porque eu não conhecia, não tinha ninguém aqui. Sim. Aí eles prepararam um quarto para mim e tal. Essa é uma outra história de acolhimento, e meus sogros são fantásticos, né? Minha sogra já falecida, mas é fantástica. E tranquei a faculdade e não consegui fazer a transferência imediatamente. Era uma grade que, nossa, eu tinha que começar quase que tudo de novo. Puxa, aí aquilo me desanimou um pouco, eu falei, eu vou trabalhar. Trabalhei em algumas coisas até que consegui uma vaga na escola adventista, que hoje é o CAGE. Ainda era escola lá na Igreja Central, né, de Campo Grande. E ali, no pátio, né, da Igreja Central, as salas, que hoje são salas só das crianças e tal, do Ministério da Criança, eu comecei ali. Ok. Um tempo depois eu retomei a faculdade, falei, bom, eu tenho que terminar. Retomei a faculdade, aí terminei pedagogia, isso 2003, não me falha a memória, terminei pedagogia. Aí, nisso, estudando outras coisas, não graduação nem nada, mas fazendo cursos livres, sempre na área da educação. Aí fiz depois que eu terminei pedagogia, aí fiz letras, fiz extensão teológica, fiz mestrado em psicologia, fiz doutorado em educação, fiz um pós-doutorado em educação e agora uma especialização, estou cursando, comecei semana passada, na verdade, uma especialização em gestão educacional pela USP. Tem que ficar quieto e ouvir essa mulher falar. E aí a gente Pegou um currículo desse tamanho, cara. A gente pegou o currículo pensando que estava atualizado, você já está na atualização na atualização. Alô, associação, atualiza o site aí, ó. Que tá faltando coisa. Tá faltando coisa aí, ó. E por que educação? Olha, eu acho que tem uma influência familiar, né? Alguns podem dizer, é inato, você já nasce com aquela, mas aí são discussões e discussões. Antes de você continuar o assunto familiar, tem mais alguma professora, irmãs ali e tal? Das minhas irmãs, não, mas as minhas tias paternas, a minha família paterna é bastante grande. Meu pai, 16 irmãos. Eita, 15 irmãos, ele é o mais velho dos homens. Uau. 16, até 2, 3 anos atrás. Eu perdi um tio e uma tia. Agora são 14. Então, é uma família bastante grande. Dessas mulheres, e também homens, também tenho tios professores. Então, a maioria, professor, no interior do Rio de Janeiro. No sangue mesmo? Tá. E eu acredito que eu fui altamente influenciada por isso. Apesar de eu não viver com eles, eu ia para passar férias, né? Apesar de eu não viver com eles diretamente, assim, mas a educação, para mim, parece que veio assim já no DNA, sabe? No sangue, né? As férias, eu esperava as férias da escola, porque eu queria ir para a casa dos meus avós, para ir para a escola com as minhas tias. Elas me levavam de bicicleta e tal, né? Eu ia na garupa de bicicleta. Outro dia eu estava lembrando isso com a minha mãe.
E eu queria ir para dar aula, né? Porque elas me colocavam de auxiliar de classe, toda aquela coisa e tal, para dar aula com elas na escola que Então já elas tá no DNA, lecionavam. a educação Eu tá na creio que educação. sim. Eu sempre quis ser professora, sempre quis ser professora. Não estou em sala de aula diretamente agora, e agora minha função é de gestão e tal, né? Mas estou na educação. Gosta da classe de aula? Demais. Gosto Verdade? muito de sala de aula. É. Tá cada vez mais desafiador. Assim. Mas eu gosto sim. muito de sala de aula, né? Muito E sempre mesmo. você dava aula assim, sim? Para todos os segmentos. Eu já dei aula de educação infantil a ensino superior, direto. Todas as faixas etárias eu já lecionei. Trabalhei também fora, não trabalhei sempre com escola, né? Já fiz outras coisas também, até pela necessidade, às vezes eu não tenho, e você vai fazendo outras coisas. Tem uma readaptação aí, tem que... Exato, a gente tem que viver, né? Então, Boleto não espera, Não não para, quer é. saber qual que é a profissão. mas em maioria, educação, em maioria educação. E por sim. que brilha a educação? Porque você lida com transformação, né? A educação você lida com transformação de vida. E não é só a transformação cognitiva. Não é só a questão do aprendizado acadêmico, né? Do A, do B, do C, do 2 mais 2, na matemática, da língua portuguesa, e de todo esse universo de disciplinas e de componentes que compõem, né, o universo escolar, acadêmico. Você lida com transformação das pessoas, né? Você ter um aluno que você recebe ele na idade de alfabetização, por exemplo. Apesar de você estar ali para ensinar letras e números e essas coisas, você percebe um processo interno de transformação. Até porque esse processo precisa acontecer para que a aprendizagem acadêmica aconteça, né? Num outro âmbito, você vê um aluno, às vezes, que chega triste, né? A gente tem famílias tão difíceis, vamos colocar assim essa palavra hoje em dia. Quanto mais o mundo é mundo, a gente lida com isso. E, às vezes, os alunos chegam para nós entristecidos, né? Hoje em dia, a gente lida com automutilação, estão se cortando, estão querendo se matar. E você ter a condição de trabalhar para além das letras e transformação de vida, para mim, isso é muito divino. Porque quem faz também as transformações na vida da gente é o próprio Deus. Sim. Né? É o Sim, próprio sem Deus. dúvida. Então, para mim, a profissão docente, ela é uma profissão que lida com transformação de vida. O professor acaba sendo também um psicólogo, né? Entre certa outras forma, muitas né? coisas. Para atender essa necessidade até de gerir Isso. a mente dos alunos. Dos alunos, das famílias. Das famílias isso, também. das pessoas que estão conosco também no ambiente de trabalho, né? Então, a gente precisa, eu acredito que é muito importante a gente ter outros conhecimentos, além do conhecimento da didática, do que diz respeito ao próprio ensino, né? Mas outros conhecimentos têm sido cada vez mais necessários. A psicologia, a neurociência, né? A gente precisa ter esses conhecimentos para que a gente tenha... A gente precisa ser especialista em tudo, mas conhecimento para que a gente tenha condição de lidar, de ajudar e contribuir para essa transformação, Você começou sabe? a dar aula em que ano, então? 2000 Se eu pegar magistério, não é que 2000. 2000. Não, que você falou que terminou em 2003 e tal. Não, mas foi antes mesmo. Pedagogia. Mas eu já estava em sala de aula. Então, magistério. Tá. Nossa, quando que eu fiz esse magistério, gente? 90, por ali. Início dos anos 90, né? Antes, 80 e alguma coisa. 80. Então, eu tenho 54 anos. Eu quero ligar exatamente essa ligação aqui do 80, 90, essa geração que estava dentro da classe, depois veio uma pandemia aqui no meio e nós estamos hoje em 2026 aqui. Por isso que, de repente, ela está falando tantas especializações, porque mudou demais essa geração aqui. Muito. E a gente precisa se atualizar. E essa geração agora tecnológica atrapalha a simplesmente escrever. A simplesmente escrever. Então, a diferença, né, que era quando a aula nos anos 80, nos anos 90, de aprendizado, de atenção, de família,
do que é o atual momento difícil Isso. da vida de um professor. E aí a necessidade de compreender o ser humano, porque se você não compreende esse ser humano, que é o seu público, você vai continuar usando aqueles mesmos métodos lá de trás, as mesmas ferramentas lá de trás, vai ser uma catástrofe. Isso não faz efeito nenhum Nenhum. Se acha que sabia alguma coisa, chegou à conclusão Isso, agora que precisa isso. se especializar. Você precisa se atualizar. A gente fala assim, nenhum, né, em modo generalista. Mas é óbvio, a gente tem uma base que continua funcionando. Né? Por exemplo, o falar. Né? O professor está e falar. Claro que você não pode basear uma aula, que a gente chama de ensino tradicional, só o professor fala, e o aluno sentado ouve. Isso é extremamente ultrapassado, né? Mas o falar, ele é insubstituível nessa relação. Então, há um momento em que o professor precisa falar, mas também há um momento que o aluno precisa falar. O uso da ferramenta. Havia um tipo de ferramenta que era o quadro com giz. Quadro com Hoje, giz. né? O caderno de caligrafia. Exatamente. Então, hoje você tem outras ferramentas. Você continua tendo uma lousa? Você tem uma lousa, mas você tem uma lousa tecnológica, você tem, entendeu? Você tem outros parâmetros para o uso dessa lousa, uma outra base para o uso dessa lousa. Você tem ferramentas que você não tinha antes. E antes a gente malemar tinha um telefone dentro de casa para discar, hoje você tem. Aliás, o que a gente menos usa no celular é telefone, né? Porque a gente. É verdade. Para quantas pessoas você liga? Para quantas pessoas você. De Uma quantas no mês. pessoas que recebe ligação? E se liga, ainda É liga tudo pelo ó, WhatsApp, não liga nem pelo telefone. E olha, tudo aqui, rapidão e tal. Isso precisa ser compreendido pela relação ensino-aprendizagem. Só eu pensando aqui, você comentando sobre tudo isso, você já reencontrou alunos? Já. E aí, como é que foi essa? Reencontro. Como eu trabalhei aqui muito tempo, Sim. então eu já tenho netos, né? É verdade. Eu já tenho netos. Gostei dessa. Certo? Gostei dessa. E, nossa, sempre, né? Eu sou membro da Igreja Central. E ali tem vários alunos, como eu trabalhei na escola, ali, que é a escola que nasceu ali na Igreja Central, né, que é o CARD. Então, eu encontro com alunos praticamente, né, todos os finais de semana. Os ex-alunos, Os ex-alunos filhos e os filhos dos alunos, etc. Mesmo eu não estando lá diretamente, né, na escola, mas já são, eu falo, são meus netos, né? Sim, e aí esses que a gente tem um contato mais rotineiro, aí a gente vai e tal, me chamam de professora, né? Sábado passado mesmo vivi uma situação como essa, me chamam de professora e tal. Outros encontram comigo, às vezes por aqui, por Campo Grande, e tal, você foi minha professora, alguns eu lembro bem, outros, aí tem que ir buscando. Alguns são porque mais foi marcantes. assim, porque foi assim. Se é mais porque foi atentado, lembra mais. É, mais marcantes. assim. Por aí, exatamente. E é verdade isso mesmo, porque quando eu encontro o professor Genival Mota, que Sim, mora na rua sim. de casa ali, o professor Júnior, que nós entrevistamos esse dia, o professor Vander Filiu, lá da Central, que está Tá. lá também. É só professor, não tem como não Exato. É temporal, tirar né? isso. É temporal. Exatamente, não tem como não tirar isso. Então, é interessante Isso essa pergunta mesmo, realmente isso mesmo. da árvore dela, né? Porque acabou crescendo perto dela e criando tudo isso daí. E diz para mim, como é que você foi parar na associação sendo professora e hoje você está em quais áreas hoje você? Explica primeiro. Tá, eu vou começar de trás para frente. Vamos, começa por... Hoje eu sou a gestora geral, a diretora geral da Educação Adventista no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Isso, essa é a minha função hoje. Eu cheguei na associação porque eu comecei na escola, né? Comecei dando aula, e dentro da escola, depois de algum tempo, eu fui capelã. Eu fui a primeira capelã na educação adventista aqui no estado. Certo. E uma mulher, né? Então, o que para aquela época também já era bem diferente, digamos. Inovador. Hoje, quantas capelãs você conhece? Provavelmente nenhuma. Então, se hoje é mais raro, se hoje ainda é raro, melhor dizendo, se hoje ainda é raro, naquele tempo, muito mais, né? Então, eu fui capelã, saí da sala de aula, digamos que a minha primeira função foi capelania, mas dando aula, porque eu dava aula de ensino religioso também. Aí fui capelã, ensino religioso, depois dei algumas aulas de filosofia também. E aí fui para a coordenação pedagógica, ok? Depois saí da educação.
Aí saí da educação, terminei a minha faculdade, eu estava fora da educação. Quando eu terminei pedagogia, é um contrassenso, mas eu terminei pedagogia, eu estava fora da educação. Aí a associação me chamou para trabalhar na área de secretariado. Eu fui secretária do pastor Wesley Payer, que foi presidente aqui, do pastor Naú Rossi, que foi secretário. Eu fui secretária deles, né? Secretária de presidente e secretária. Eu terminei em 2003, isso mesmo, foi isso mesmo. Terminei em 2003 a pedagogia, em 2004 eles me chamaram para trabalhar com eles para secretariar. A secretária estava aposentando e tal. Era a Nelly, esposa do pastor Darcy, sabe? Então eu a substituí ali, a Nelly. Ela também foi tem um secretária carinho muitos muitos anos. Nossa, tem um carinho muito grande por eles. E aí comecei na associação assim. Fiquei como secretária até 2006, meados de 2006. Né? O pastor Wesley com a esposa foram transferidos para Cuiabá, foram chamados para Cuiabá, a Marli, que é minha amiga até hoje, ambos são. E aí não havia assim uma definição de quem a substituiria. O presidente que veio à época, a esposa estava com algumas questões de saúde, etc. Porque geralmente as questões, os ministérios que eram competência da Marli, eram de esposa de presidente, né? Mas aí que era Ministério da Mulher e Ministério da Criança, ela estava à época, e Ministério do Adolescente estava começando, estava fazendo a cisão de Ministério da Criança e Ministério do Adolescente. Enfim, mas aí a esposa do presidente que veio estava com umas questões de saúde e não podia assumir. E para mim é coisa de Deus. Eu posso conjecturar, eu posso falar qualquer teoria, eu posso dizer das dificuldades que a associação teve para encontrar e tal, e procura uma aqui, não quis, etc. Soraya Vital, fazer o quê? Né? E aí Eis-me aqui. Exatamente. Exato. E aí, né, cria um certo espanto, novamente, porque não sou filha de pastor, não tinha parentesco com o presidente, não tinha ninguém aqui, eu, meu esposo, meu sogro, minha sogra. Muito menos pretensão. Não, né, de jeito nenhum. Então eu ajudava a Marli, a gente trabalhou junto no CAG, eu conhecia a Marli lá, porque o pastor Wesley anteriormente tinha sido pastor da Igreja Central, né? Então nós nos conhecemos lá. E a gente estava sempre junto e tal. E aí, quando ela saiu, Deus conduziu e a secretária se tornou a departamental de Ministério da Mulher, da Criança e do Adolescente. Aí eu trabalhei de 2006 até 2011, meados de 2011 ali, quase final de 2011, com essas pastas. Aí também, aí não fiquei na obra, tal, aí saí da obra naquele momento, na obra, né? Obra de Deus a gente fala. Aí saí naquele período. E fui trabalhar com outras coisas. Trabalhei com outras coisas e tal. E a minha intenção, digamos, a minha intenção acadêmico-profissional era outra, completamente diferente. Ali, eu comecei a cursar letras, eu ainda estava nessa função. Aí, quando eu saí, ainda não tinha concluído, terminei letras, eu já tinha feito a teologia, já tinha feito a extensão teológica, porque foi a associação que me proporcionou isso. Aí fiz letras e, bem ali no meio do caminho, aí foi que eu saí, terminei letras. Terminei letras e agora o que eu faço, né? Vou trabalhar. Ok, fui trabalhar em outras coisas, dei uma aula aqui, outra ali, fui trabalhar numa editora, fazendo formação de professores para o uso do material didático e paradidático dessa editora aqui de Campo Grande, viajando o Brasil e tal, fazendo as formações. Aí veio a oportunidade do mestrado. Aí alguém chega para mim e fala, vai abrir o mestrado para federal, para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando que é a inscrição? Temos quanto tempo? Não, termina a semana que vem. Não, uma semana para eu fazer um projeto. Inscrição, beleza, você entra, né, na internet e faz. Uma semana, não dá. É Deus de novo na minha vida, né? Porque eu falei, quer saber? Aí algum vem Vai assim, mas só tem uma vaga. Eu falei, mas eu só preciso de uma mesmo. Eu só preciso de uma. Se for, é essa mesmo. Tá. Sei que numa semana eu fiz o projeto, inscrição, submeti o projeto, documentação, e fui passando, sabe, assim. Aí aprova a primeira fase, aprova a segunda fase, aprovou a terceira fase, vou eu para a entrevista, a arguição, né, que a gente faz na universidade, e fui aprovada.
vou cursar esse mestrado. O mestrado era em psicologia, eu também questionei, porque minha área é educação, e aí quando a pessoa que trabalhava comigo sugeriu isso, falou, mas a minha área é educação, mestrado em educação. Não, mas a psicologia tem uma linha de pesquisa em educação, então acho que dá para você. Aí eu fiz o projeto e tal, e aí aconteceu esse processo todo aí. E foi assim, aí depois que as coisas acontecem, a gente vai também, que bênção que foi. Porque eu fiz um estudo, né, da psicologia permeada com a educação, que é esse conhecimento que você mencionou anteriormente, e foi assim, fantástico, sabe? Para o meu crescimento, para a minha ampliação de visão. Eu gosto muito da psicologia também. Tem gente até que pensa que eu sou psicóloga e não professora, né? Porque aí eu passeio pelos dois conhecimentos aí. Aí tá, fiz o mestrado, ok. Então, e minha vida acadêmica. Opa, é isso aqui que eu estou achando interessante. Dei algumas aulas e tudo ali com supervisão. Aí, tá, terminei o mestrado. Bora fazer esse doutorado, que eu só tenho essa vida aqui, né? Então, bora. Fiz o processo seletivo, já estou aqui mesmo. Tá. Aí, a Universidade Federal, né, aqui de Mato Grosso do Sul, não tem o doutorado em psicologia. Tem o doutorado em educação. Falei, vou tentar. Aí fui, e Deus. Mais uma estudei e tal. No dia de eu fazer a prova, fiz a prova escrita, no dia de eu fazer a prova oral, que é a arguição, e eu fui a última de todos os candidatos a passar pela arguição. Isso não é muito bom, porque aí a banca está cansada, sabe? Assim, não é muito bom. Era no final da tarde, do terceiro dia de arguição, no final da tarde. Uau! Aí eu estudei naquela manhã, levantei e tal, fiz meu mapa ali, estudo, relembrei, etc. Abri minha Bíblia e Deus me deu um texto, Isaías 45, eu irei adiante de ti. E aí... Ai, quando eu li aquele texto, eu falei, eu vou passar. Eu tinha certeza que eu ia passar. Não por mim, sabe? Não por mim. Mas Deus me dizendo, fica tranquilo. Vai. Fica tranquilo. Só vai. Aí fui, peguei minha Bíblia, minhas anotações, fui no horário. Cheguei lá, tinha as outras duas meninas que estavam concorrendo à mesma vaga que eu. Eram duas vagas, para o mestrado era uma vaga, para o doutorado eram duas. Elas estavam concorrendo às duas vagas. Uma eu conhecia, a outra não. Elas foram primeiro, eu era a última. Fizeram a arguição, passaram pela arguição, e eu fui a última. Mas numa tranquilidade, aí perguntam, está nervoso, não está nervoso, não sei o quê e tal. Eu, não estou não, estudei, não sei o quê e tal. Não contei para elas ali naquele momento, né, a situação. Duas... Pelo menos até onde eu sei, não são cristãs. Uma eu sei que não é mesmo. Tá. Fui para a arguição, e aí aperta a gente, né? É o papel deles. Então, eu falo que na academia, você tem que entrar defendendo, você tem que passar durante um mestrado e um doutorado, você tem que defender a sua ideia, e para concluir, você tem que defender, que você tem que defender uma dissertação ou uma tese. Então, você defende antes, durante e depois, né? Ok, defendi, pergunta ali, pergunta aqui, aí eu respondo, etc. e tal. Passei, tal. Mas antes de eu receber o resultado ali na semanas seguintes, eu fui dar carona para uma delas que ainda não mora aqui em Campo Grande. E a hora que ela entrou no carro, que ela abriu a porta do carona, minha Bíblia estava em cima do banco do carona ali. Eu lembro que ela pegou a Bíblia assim, você acredita nisso? Né? Primeiro eu achei um desrespeito, né? Porque ela está entrando no meu carro, estou dando uma carona e não vou... Carona bocudinha já. Mas tudo bem. Não, você não vai mais. Mas tudo bem. Eu falei, mas tem que mostrar o amor cristão, né? Eu falei, eu acredito. E contei para ela o que tinha... Aí tá, eu coloquei no banco de trás e contei para ela o que tinha acontecido naquela manhã. Aí ela assim com aquele ar meio cético, meio deboche, tipo, meio foi sorte e tal. E tal, mas também não retrucou, não falou nada mais. Tá, e ela passou. Ela foi a pessoa que passou. A outra não tinha passado, e eu e ela que passamos e assumimos as duas vagas. E viramos depois amigas, colegas de doutorado e tudo mais. Agora cada uma
a sua É vida. sua. Então, a minha vida estava toda direcionada para a Universidade Federal. Ali no doutorado, eu queria já estava me preparando para o concurso, minha coordenadora, tudo me preparando para o concurso, eu ia fazer o concurso para ser professora da Universidade Federal. Nesse meio tempo vem a pandemia, eu estou mais ou menos no meio da minha pesquisa de doutorado. A parte teórica até estava, mas a parte prática, né, pesquisa de campo e tal, empírica, não estava, precisava fazer. E como é que você vai para o campo sem... Você não pode sair. Não pode. Já tudo, as autorizações, 15 de março de tudo 2020. feito. Exato. Aí tá. Vem a pandemia. Tudo bem. Nisso que eu estou ali estudando, preparando, não sei o que e tal, um dia o presidente me liga, um sábado à noite. Pastor Fernando Rios, vou citá-lo aqui. Ele me ligou, você me perguntou, a Como vida na chegou lá? associação. Como é que chegou lá? Pois é. Ó, Soraya e tal, estamos pensando em você, assim, 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 pastor, não posso. Sou bolsista, estou fazendo um doutorado e tal, e tal. Ele sabia do doutorado, tinha participado de uma outra atividade com ele lá. E falei, pastor, não posso, eu sou bolsista da Universidade Federal, tem bolsa da CAPES. Se eu abrir mão da minha bolsa, eu tenho que pagar tudo para o governo. Não posso fazer isso de jeito nenhum. E outra coisa, eu tenho que ter autorização da minha coordenadora, autorização da universidade, para eu poder cursar alguma coisa ou trabalhar em alguma coisa, eu tenho que ter essa autorização. O meu CPF não pode aparecer com vínculo empregatício. A não ser que a universidade me dê uma autorização para isso. E para me dar autorização, o meu trabalho tem que estar relacionado ao meu tema de pesquisa. Sua grade. Ok. Daí dei a resposta para ele me ligou no sábado, pedi para orar, não sei o que e tal. Conversei com a minha coordenadora e ela me disse não, e eu disse o não para ele lá. Mas alguma coisa ficou assim, sabe? Mal resolvida dentro do meu coração. E eu falei para Deus, ó, isso foi no domingo, passou o restante do domingo, na segunda-feira eu amanheci assim inquieta. E aí vou dizer aqui para vocês que agora vai ficar público esse negócio, porque sabe para onde que vai, mas eu no banheiro, conversei com Deus. Falei, Senhor, tem alguma coisa que não está legal, né? Não está certo. E o meu esposo, antes de eu dizer o não para o pastor Fernando, do sábado para o domingo, meu esposo me perguntando, e aí, o que você vai dizer? O que você vai responder? Eu falei, eu vou dizer o que Deus disser para eu dizer. E aí eu lembro que ele me perguntou assim, o que ele disse? Eu falei, ainda nada. E aí eu conversei com a minha coordenadora e ela me disse o não. Eu falei, eu não tenho como avançar. Né? Tem que ser prática agora nesse momento. Acho não. Por isso a coisa ficou mal resolvida, porque eu não tinha tido uma resposta de Deus, eu tinha tido uma resposta da coordenadora. E aquilo para mim não estava claro que era de Deus. Tá. Conversei com Deus na segunda-feira no banheiro e fiz um propósito com ele. E só eu e ele sabíamos. Ninguém, meu esposo não sabia, ninguém sabia. Eu e ele. Passaram-se os dias e tal, e falei assim, ó, Senhor, vamos ver o que vai acontecer. Isso na segunda, quando foi na quarta-feira, à noite, à tarde, o pastor Fernando me mandou uma mensagem. Soraya, isso não é comum acontecer, mas eu tenho orado, pedi ao Espírito Santo e eu estou entrando em contato com você novamente. Estou inquieto, ele falou, estou inquieto, não está bem resolvido. Não foi passado na comissão nenhum nome para assumir o Ministério da Mulher e o Ministério da Criança, que era o convite que ele tinha me feito para voltar. Aí eu, Senhor amado, a hora que eu li a mensagem, foi o mesmo tipo de sensação quando o Senhor me falou no doutorado lá. Ok, Senhor, já sei. Aí Deus falou, você vai passar. A hora que eu li a mensagem do pastor Fernando, foi o mesmo tipo de resposta. Eu falei, ok, Senhor, já entendi. Por quê? Porque o que eu tinha dito para Deus no banheiro na segunda-feira? Senhor, eu sei como a tua obra funciona. Eu sei como as coisas são direcionadas. Se veio para mim um convite e eu disse não, vai levar para a comissão e vai ser votado uma outra pessoa. Não volta para mim, porque o meu não já foi dado. Vocês que são da igreja, vocês sabem que é assim que funciona. Não volta para mim. Se voltar para mim, é a tua resposta. Porque é algo incomum. Sabe o relógio que faz o movimento lá do Ezequiel, que não é para...
É só Deus que pode fazer certas coisas. Só Deus que pode fazer. Tá. E voltou para mim. Por isso que a hora que eu olhei a mensagem, eu falei, Senhor, porque as palavras do pastor Fernando é como se ele estivesse me dando a resposta do que eu tinha conversado com Deus. E ele não sabia de nada disso. Não é comum. A primeira coisa que ele disse para mim, não é comum. Mas fiquei incomodada. E eu disse para Deus, eu sei que não é comum. Eu sei que não é normal. Enfim, aí eu disse, aí gelou aquilo tudo por dentro. Eu estava em casa sozinha e tal, sentei. Eu estava falando com essa minha colega da universidade quando eu recebi a mensagem dele. Terminei de respondê-la, falei, e agora? E ele me pediu autorização para ligar para mim, para conversar comigo. Falei, e agora? Falo ou não falo? Liga ou não liga? Mas eu sabia, eu tinha que fazer isso. Aí tal, falei que sim. Ele ligou para mim 2 dias depois, que ele estava em reunião fora de Campo Grande. E conversamos, aí ele fez toda a explicação, Soraya, aconteceu assim, 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 não conseguimos botar ninguém, e depois que ele terminou de falar, eu falei, pastor, olha, agradeço toda a sua explicação, mas eu vou dizer para o senhor que talvez nem fosse necessário. Porque eu já sabia que eu teria que aceitar. E aí contei para ele a história, né, a situação. E é uma coisa assim, é uma coisa doida para os olhos humanos. Porque deixar o que eu deixei, né? Porque envolve não somente realização profissional, realização pessoal. Envolve uma coisa que a gente precisa bastante, que é dinheiro. Né? Você ser uma professora universitária, numa universidade federal e tal. Sim. Concursado federal. Exato. Né? Então, era para mim uma realização pessoal, mas era também uma estabilidade. Era uma estabilidade e tal. Né? Como eu disse para vocês, eu tenho 54 anos hoje. Isso tem o quê? Uns 3 anos. Foi em 2024. Não, que eu sou da educação 2024. Eu votei em 2020. A pandemia ali, dezembro de 2020. 6 anos. Né? Então, vai fazer 6 anos agora. Nesse ano. Então, é algo que, peraí, humanamente falando, você, não, peraí, vou seguir aqui, e por que não fazer isso? Deus pode estar me abençoando, pode estar, Sim. Mas Deus foi muito claro comigo, muito, muito claro. Mas eu vou dizer para vocês, eu não me arrependo em nenhum momento, aí voltei, assumi, teve pandemia, muitas dificuldades. Em termos de estudo, a pandemia, ao mesmo tempo que estava atrapalhada ali por causa da minha tese, mas a pandemia me ajudou, porque eu tive tempo para poder correr atrás do doutorado. Essa é uma outra história, porque eu não consegui liberação da universidade. Com certeza. Ok? Não consegui. Com certeza. Então, eu trabalhei, mas eu não tive o vínculo empregatício. Então, a associação também me acolheu nesse sentido. Eu só pude ter o vínculo empregatício depois que eu defendi a minha tese, em agosto de 2021. Aí, quando terminou a bolsa, foi outubro de 2021. Então, eu trabalhei de dezembro de 2020 até outubro de 2021, sem o vínculo empregatício. E o fato do gap da pandemia me deu tempo para pesquisar, para estudar. Fiz uma curva metodológica por causa da pesquisa de campo, fiz outro trabalho, me deu trabalho, mas Deus de novo. E aí eu cursei o pós-doutorado porque a minha tese foi tão bem avaliada que já me deu o encaminhamento para o pós-doutorado. E é Deus, porque tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, né? Pandemia no meio, você começa uma atividade, você não tem... Por aí vai. Você vira algumas noites? Virei 3 noites para... Porque a parte de Deus faz a parte dele, mas a parte humana... Sim. Deus ressuscita Lázaro, mas ele pediu para retirar a pedra. Tira a pedra. E vem andando, E né? vem andando. E vem andando. É isso aí. Então, mas, olha, não me falta nada. Amém. Financeiramente falando, se você Amém. ver, eu passo dificuldade porque eu não estou recebendo o grande salário da universidade. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, servir a Deus, e é bem isso. Na verdade, é só isso. É só isso. É só isso. É só isso. É legal você falar, você dar esse testemunho, porque muitas vezes pode parecer que, primeiro, as pessoas não passam dificuldade e não precisam tomar decisões. Mas, como pessoa, nós necessitamos tomar decisões. Isso. Principalmente quando elas são inspiradas por Deus. E é importante esse segundo ponto, que é nós termos a paciência de ouvir
Isso. Porque Deus responde. Uhum. O que falta muitas vezes, e eu acho que para nós, é entendermos que, ao mesmo tempo que nós podemos clamar a Deus por resposta, nós também temos que ter a paciência de saber esperar a resposta. Aguardar e Aguardar. atender. Entendeu? Filho, Entender vá por e esse E atender. caminho. atender. É, Vá por esse caminho. é, Amém, Senhor. Obrigado. Vou por ele. isso. Porque quem que mantém? Eu fico pensando muito nisso, assim. Isso. Quem sustenta todas as coisas? As folhas de cair ou não cair de uma árvore. É Deus Exatamente. que controla todas as Sabe coisas. os fios de cabelo? É, Imagina. Você sabe os fios de cabelo? sim. Não é, realmente a história da Soraya é a educação mesmo, né? Que é o forte. Eu estava pegando aqui porque um passarinho verde me contou um negócio hoje e eu quero fazer para perguntar para ela aonde que, por que entrou isso na vida dela. Ela fez um curso de personal. Organizer. Personal organizer. Onde que Estou entrou isso na falando sua para você vida? que não é Mas isso também é educação. Porque você você ensina o outro a organizar a vida. Porque se você tem uma vida organizada, nossa, isso para o aprendizado é fundamental. Mas você decidiu assim que eu vou fazer ou estava numa grade assim encostado junto? Não tem nada a ver com a formação acadêmica. certo. É uma curva mesmo, tá? Eu gosto de organização. Tipo, assim, não estou fazendo nada já, não estou estudando nada. Tô só fazendo a vida tá isso. Vou fazer um Tô curso com um aqui. tempinho vaga aqui, tô lá, né? Eu fiz. Aí depois é que eu fiz o link com a educação. Para falar bem a verdade, eu não fiz por causa da educação, Acabou mas depois tem aproximando. tudo a ver. Acabou aproximando. Aproximando, isso mesmo. Eu estava nessa editora que eu falei para vocês e tal. Eu estava trabalhando nessa editora. Eu gosto de organização. Gosto dessa questão de organização, tudo no lugar e etc. Eu gosto disso. E aí estava muito em moda essa questão do personal organizer, igual o personal stylist, personal trainer, essas coisas. E veio a baila aí durante um tempo personal organizer. Eu falei, eu vou fazer isso. Aí fiz. E para mim foi joia. Trabalhei até, atendi algumas pessoas com isso e tal. E depois a vida foi me levando para outro lado. Né? Foi esse o motivo, assim, nada planejado, nada assim, mas pelo fato de gostar de organização. E depois, isso me ajudou também no que diz respeito à psicologia e à interface com a educação. Porque uma vida desorganizada, aquela pessoa que ela está desorganizada externamente, uma pessoa que é bagunçada, etc., aquilo ali não é por acaso. Tem alguma desorganização interna. E geralmente está relacionado a alguma questão emocional, um gap emocional. O externo é só o resultado do interno. Só o reflexo. É o produto, né? Então, e aí a gente pega, no que diz respeito às famílias, por exemplo, uma criança que está desorganizada cognitivamente, você vai puxando o fiozinho da meada e você vai encontrando. A criança é desorganizada, a família é desorganizada. A casa está desorganizada porque a família está desorganizada internamente. A criança não tem horário para dormir, a criança não tem horário para comer, a criança não tem horário para estudar, a mochila chega daquele jeito, que sempre esqueceu alguma coisa em casa. Né? E aí o que você precisa fazer? Você precisa colocar os padrões de organização para essa família, para que essa criança seja um produto de uma família organizada, para que ela também se organize e tenha condição do aprendizado. Tenha melhores resultados. Tenha melhores resultados de aprendizado, isso. Então, estou aqui simplificando muito, mas é mais ou menos por isso. Você fala isso, Pode falar. Não, você fala isso para as professoras quando você está andando por aí? Porque você viaja o estado todo falando de educação, falando de educação nas escolas. Isso. Eu você falo também mais agora... já incorporou esse assunto sim, já? entra na minha... Agora, diretamente, como eu estou mais na área de gestão, então eu trabalho mais diretamente com os gestores. Então, eu trabalho com os gestores, claro que eu atendo a educação como um todo, mas existem outros profissionais que lidam com a parte pedagógica mais direta, porque senão a gente não dá conta, né? Então, a gente tem setores. Com certeza. Então, tem o setor administrativo, tem o setor pedagógico. Então, quem lida mais com essa questão à frente são as coordenadoras pedagógicas. Eu tenho duas coordenadoras pedagógicas que trabalham comigo e que atendem as 8 unidades que nós temos no estado. Mas, é claro, eu troco com elas trocam comigo. Gente, olha, está faltando aqui, está precisando aqui. Então,
o conhecimento, né, que a gente vai tendo, vai adquirindo, a gente vai trocando e a gente trabalha para chegar da melhor maneira à ponta, né? E você já palestrou bastante sobre esses assuntos, né? Já. De Muito. forma, até dentro da própria igreja, também fazendo um link com a questão espiritual também, com os Isso, irmãos, né? E aí vem um ponto, sabe, Wirley, que eu acho importante. Que aquilo também que Deus proporciona para nós precisa ser aplicado para o povo dele, para o crescimento dele. Então, o que eu vejo? As oportunidades que Deus me deu, né, de estudar, de crescer, eu gosto. Estudar é combustível para mim. Quando eu comecei essa especialização agora semana passada, e eu apresentei para a minha administração aqui, né, na Associação Sul Mato Grossense, o presidente me falou, se a gente não aprovar isso, né, Soraya, você vai ter um troço. Porque, né, você precisa estudar. E eu falei para ele, eu preciso. Eu só trabalhar, chegar em casa e lidar com as coisas de casa e eu não ter nada para estudar, eu tenho livro, eu tenho... Beleza, tenho outras coisas. Posso ter uma atitude mais orgânica com relação a isso. Vou sentar, vou ler e faço. Para mim não tem problema. Mas aquela sistematização do trabalho e o estudo, para mim isso é alimento, sabe? Então, essa troca de conhecimento e tal, que a gente tem no âmbito fora a igreja, no âmbito não estar trabalhando necessariamente para a organização, para a instituição da igreja. E também não ganhar nada para vir a uma igreja como essa e fazer uma palestra, por exemplo. Porque eu sou uma palestrante, mas eu não ganho para isso. Nunca ganhei como palestrante, mesmo não trabalhando para a igreja, né? Mas dentro da igreja, nunca cobrei para isso. Porque para mim, Deus me dá e eu compartilho com o seu povo. Então, cada palestra é uma oportunidade de contribuir para a igreja de Deus e de aprender com a igreja de Deus, porque também é troca. Então, mesmo eu tendo essa formação, eu não sou conhecedora de todas as coisas, nem me coloco nessa posição, né? Mas eu conheço um pouco mais de uma coisa aqui, aí tem outro irmão que está sentado ali que também conhece e a gente troca. Então, para mim, é uma maneira de gratidão também ao Senhor estar no meio do povo dele, contribuindo para o crescimento do conhecimento do povo e o povo contribuindo para o meu crescimento também, no âmbito do conhecimento e outras coisas. E ouvir, Soraya, assim, ouvir de canetinha na mão para anotar. Você que não conhece ela, é uma ótima palestrante. E pode ser o assunto que colocar, Deus dá a capacidade para ela falar realmente. Amém. Realmente, a Soraya vai falar, opa, cadê? Quero um convite, porque eu quero escutar. Amém. Quero. E tudo que ela fala, o Jairo... Aí você vai me complicar, né? Não, mas a voz do Jairo... nós somos bem opostos. Rapaz, o Jairo é quietinho. Ele assim, é tranquilo. Essa aqui é a parte Eu sou a tagarela. Isso. Isso. Alguém tem que ser tranquilo nessa relação. Porque para você fazer tudo isso que você está fazendo, tem que ter realmente uma organização, um cronograma. Tem um suporte. Mas que bom. Tem um suporte. Olha só, Soraya, a gente podia falar muito mais tempo aqui. Mas o tempo não nos permite. Destrinchar as histórias. Tem mais coisa ainda que dava ainda para dissecar ali. Muita coisa que foi ficando para trás, mas vai ficar para uma próxima oportunidade a gente se encontrar. Ok. Vamos lá. Agora é aquela hora do ping-pong. O para lá e para aqui. Fala para nós, Soraya, qual o seu versículo favorito? Esse negócio de favorito para mim é um negócio. Ainda mais... Entendeu? Tanto que essa mulher lê. O que é favorito? A Bíblia. Assim, ela pega a Bíblia. Eu ia falar. Depende da situação. Isso mesmo. Aquele dia foi Jeremias, mas hoje não tenho. Não tenho, assim, um versículo favorito, uma música favorita. O da semana. Eu gosto muito, mais do que da semana, de alguns momentos. Eu tenho até um sermão sobre ele, que é Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Gosto muito desse verso, tem um significado profundo. É esperar no Senhor o tempo dele, do jeito dele. Você corre, você faz, mas você não deixa de esperar. E também essa questão de colocar a gente como filho de Deus, como
descendente, né, herdeiro do Pai do céu, você não é qualquer coisa, você sobe com asa como águia, sabe? É ave real, Ih, vou pregar aqui, ó, já. Não, e ela falando agora, veio exatamente o hino que o professor Júnior falou. Sou herdeiro de um rei. Aí, ó, é isso. Veio assim, ó, você falando... O versículo que... Já casou na música. Muito Sim. bem, muito bem. Essa pergunta é complicada, né? Mais uma, né? Um livro que... Brincadeira. Não, isso. Livro que você recomenda. Livro. Tá. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Ai, um só, gente. Solta Não. Solta a biblioteca para o pessoal. Não. Faz um top 5 aí. Obviamente, primeiro da lista, O Grande Conflito, de Ellen White. Né? E a gente lida com a educação, transformação de vida. O Grande Conflito é um livro transformador. Transformador. Para mim, é o top dos tops. O Grande Conflito. Ali coladinho, O Desejado de Todas as Nações, da mesma autora, de Ellen White. Que livro é esse? Até porque fala do próprio Cristo, né? Então, indiscutível. Aí eu posso falar de todas as outras da coleção de Ellen White. Mas esses dois, né, nessa sequência. Tem um outro livro que eu gosto, que aí é um livro de uma outra autora, Karen Armstrong, que ela foi freira e tal. Ela tem uns livros muito bons. E eu gosto de um livro simples dela, porém muito profundo. É um livro fininho, 12 Passos para uma Vida de Compaixão. Nesse tempo que a gente vive, os relacionamentos, o ser humano cada vez mais deteriorado, difícil de conviver, qualquer coisa... Né, mete o pé na porta e quer resolver com truculência, tão cheio de verdades e ao mesmo tempo tão vazio dessas verdades. Então, a compaixão, sabe? Eu gosto muito desse livro, 12 Passos para uma Vida de Compaixão, de Karen Armstrong. Eu não sei se ele ainda é editado, mas gosto bastante dele, bastante. Esse terceiro não tinha... Essa pergunta vai ser interessante aqui, porque com tudo que ela faz, o que a Soraya... Tem um hobby? O que você faz nas horas livres? O meu hobby é ler. Né? Eu leio para estudo, mas eu gosto de ler assim, essas coisas. Por exemplo, 12 Passos, né? Foi um dos meus hobbies. Né? Um dos livros lidos em momentos de hobby. Né? Eu gosto de ler e viajar com família. Eu também viajo bastante, né? A minha função exige, mas não é a mesma coisa de você estar em férias e você viajar com família, vai ali, vai aqui. É uma coisa que eu gosto muito também. Uma pergunta, um parênteses assim. Estou desde o começo para fazer essa pergunta. Com tantos tios, você tem muitos primos. Muitos primos. Tem primo que eu não conheço. Nossa! Era isso eu que eu tenho queria primo, chegar. porque aí teve Vocês já um primo que reuniram teve já um a primo que família teve... toda? Não, acho que nem conseguimos, a gente sabe, é muita gente. A maioria está desde o começo com essa pergunta assim. 14 Aproveita. 14 tios. Cara, tem primos esparramados. Isso que a minha avó, esses foram os que ficaram vivos, porque ela teve outras gravidezes e que não vingaram, né? Porque senão seriam os 22. Isso se era um tempo sem Wi-Fi, viu? Com filho certeza, com fácil. certeza. Mas tem primos que eu não conheço, não Que conheço. Porque aí, baita né, o família. primo que teve primo, É, teve sim, primo, teve aí primo. vai. E como eu estou longe do Menos núcleo, ainda. Menos ainda. então Menos ainda. tem parente que eu não conheço. Personagem bíblico. Que eu gosto? Paulo, dentre outros. Paulo. Mas gosto de Todos Paulo. são bons, mas Talvez por essa questão, Paulo intelectual, né? Paulo estudioso. Os escritos de Paulo são profundos. E será a lição do muito próximo bem. trimestre. Pois é, e foi a do trimestre passado. Foi, exatamente. Foi a do Foi, passado. exato. Vai ser o próximo. Eu gosto muito de Paulo. Paulo, quero abraçá-lo no céu logo, logo, Vai se ser Deus bom. quiser. Amém. Vai ser bom. Um hino que a Soraya gosta. Ou assim, quando está tudo turbulento, qual é o hino que te... Estou em paz. Eu gosto de Não Ando Só. Eu não sei nem se ele está no Inário Novo. Eu acho que eu já busquei, mas não vou me lembrar agora, realmente. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. Acho que esse é o refrão, né? E tal amigo. Para mim é isso. Não ando só. Ele está sempre aqui. Você falando esse hino aí, eu acho que me lembra uma vez que você foi pregar na minha antiga igreja.
E eu cantei esse hino. Cantou esse hino aí. É? Muito provavelmente. Quando a gente era pequenininho. Não, você não era tão pequeno assim. Eu era menor. Ô, Jesus, já falei tudo de idade, de tempo. Não vai ser você pequeno que vai me comprometer mais. Foi Um ali. tempinho aqui, um tempinho pra trás aqui só. É provável. É muito provável, É muito provável. é. Eu gosto muito de Não Ando Só. Esse Tá bom. Muito Esse- bem. é o tal negócio. Não tem assim o favorito, mas esse sim, é, é. sabe assim, o do aconchego, assim, gosto muito. É exatamente isso. A pergunta é assim, quando dá o mundo tá barulhento... A mente já joga logo esse. Isso, qual que é o gatilho É, que te... é. A mente joga logo Não esse. ando só. É, isso. Soraya, foi muito bom. Eu que Mas agradeço. a gente tem a oportunidade agora de você né, dar uma mensagem para aquela câmera ali, para os nossos Ok, amigos. os amigos. Amigos, tem uma citação que eu uso desde quando eu fiz 15 anos. Faz tempo, como vocês puderam, né, perceber aqui, faz tempo que eu fiz 15 anos. E eu lembro que quando os meus pais foram fazer um cartãozinho, sabe, para colocar nas minhas lembrancinhas de 15 anos, eles pediram para eu escolher, para eu escrever, e eu busquei, eu pesquisei lá atrás, essa minha mania de buscar e pesquisar as coisas. E eu não encontrei aquilo que eu queria, né, colocar. E eu escrevi uma frase. E ela diz assim: entregarei a Cristo a minha mocidade, investirei no reino os dons que Ele me deu. Foi o que eu escrevi lá ao fazer 15 anos. Eu coloquei mocidade porque eu estava saindo da adolescência ali, né, ou ainda na adolescência, era debutante. Eu trago essa frase comigo, escrevi há tanto tempo lá atrás, mas eu trago essa frase comigo e hoje não só a mocidade, mas entregarei a Cristo a minha vida. Eu entrego a Cristo a minha vida, invisto no reino os dons que Ele me deu. Eu sugiro que você faça isso também. Se você já faz, permaneça, né? Se você ainda não faz, não tem vida de sucesso, não tem vida abundante, não tem vida, a não ser com Jesus Cristo, com Deus. Não é à toa que no livro de Deuteronômio ele apresenta, né, algumas características da vida e da morte, e no final ele diz assim: escolha a vida. Eu vou fazer o mesmo convite para você. Entregue a Cristo a sua vida, né? Investe no reino, os dons que Ele te deu, e escolhe a vida sempre. Porque a vida é o próprio Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Estou falando para vocês que é uma grande palestrante. E tudo prega e abre a Bíblia, então Próxima vez ninguém a gente segura. coloca de lado e fala, pode E, pregar. fala para nós, vamos gravar só ela falando. Soraya, muito obrigado. Eu agradeço Muito muitíssimo. obrigado Que prazer, viu? pela Que sua prazer. presença aqui com a Obrigada. gente, conversar. E realmente a gente queria, você já está na nossa lista já para a gente é? conversar. No radar, tá no já está radar. no nosso Tá. radar já para a gente Que vir bom que deu conversar, porque é certo. exatamente isso. Você traz sempre muita sabedoria quando você fala. E é Deus usando você nas Amém. palavras e Amém. que Deus continue usando você Amém. e onde você for, você, seu esposo, vocês continuem sendo ferramentas do Evangelho. Amém. É Porque isso. um Cristo está voltando e Amém. vamos morar com Ele. Isso. E rapidinho, E hein? rapidinho, Amém. tá? É rapidinho. Está no sprint final da história. Isso. Em nome de Jesus. É isso aí. Vamos embora, meu Vamos ancião? lá, amigo. Vamos Vamos embora? Pessoal da produção aí, Wesley, Pompeu, tá na hora? Vamos embora? Vamos embora? Então tá na hora. Pessoal, é o seguinte. Pode ser que você encontre com ela aqui, mas é mais fácil encontrar com ela lá na igreja central, que é na Marechal Deodoro, Marechal Rondon. Marechal Rondon 2099, eu acho. Isso, 2099. Isso, antes isso da Pedro mesmo, Celeste, o nome. da Padre Padre João João Padre Cristo. João Cripa, isso. É mais fácil encontrar com ela lá, mas a agenda dela também não para por lá. Mas quando você encontrar, converse com ela, que é de fácil conversa, fácil papo e facilmente vai ter uma boa prosa. E abraça ela com carinho também, porque é uma Será um prazer. gente boníssima. Será um prazer. Gente boníssima. Quem é, Isso. quem é do Ministério da Mulher? O Ministério da Mulher, não, desculpa, Ministério da Criança. Quem é do Ministério da Criança Isso. agora? A Jasna. E você está em quais departamentos? Educação,
MAP, Ministério Adventista das Possibilidades e Liberdade Religiosa. Então, ó, provavelmente você vai encontrar ela em algum Em desses algum treinamentos A aí. educação engole bastante, a Bastante, gente, né? bastante. Então, Quase não sobra, É, mas, 99% do tempo. mas tá bom. Siga nossas redes sociais, né, Pompeu? Tá embaixo aí, coloca. Ô, produção, capricharam, hein? Mandaram um chazinho de cidreira aqui, hein? Né? Ó, Ótimo. Na noite fria. tô gostando de ver aí. Mas tá bom. e os cultos? Valeu. E os cultos? Os cultos, sábado de manhã aqui, você sabe, é na Avenida Salgado Filho 602. A gente começa às 8h50. Domingo 19 horas. e quarta-feira? 19h30? Exatamente. Aí, pronto. 19h30. Venha, assista nossos cultos e até o próximo podcast. Até o próximo, gente. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.